Que bom ter você aqui, para juntos recebermos mais um sábado do Senhor. Mais uma semana se findando, mais um sábado chegando e o nosso encontro marcado acontecendo. Que bom que você está aqui. Como é que foi sua semana? Como foram os dias de trabalho, de estudo, de atividades? Agora o nosso espírito se acalma e a gente passa a receber com alegria e gratidão mais um sábado. Na história de hoje você vai ficar sabendo sobre a história, sobre o legado do NASP, a Universidade Adventista de São Paulo, no seu campus 1, na própria cidade de São Paulo. E olha só, 100 anos de existência, não é pouca coisa. A Jenny foi lá conversar com o reitor do NASP sobre o legado que a instituição tem deixado na vida dos seus servidores e principalmente dos alunos. Você não vai perder essa história que você vai conferir agora. Jenny, é com você! Olá Guilherme, feliz sábado para você que está em casa também. E hoje nós estamos aqui no NASP conversando com o professor Euler Bahia. Tudo bem, professor? Tudo bem. Ele é reitor do NASP, dessa instituição que possui 4 campi, é isso mesmo? A gente normalmente costuma dizer que são 3 campi, mas são 4, né? Hoje são 4 campi. E qual que é o 4º campi, professor? É o campus virtual, que foi recém-criado para a oferta de educação à distância. Ensino à distância, então agora... Ensino à distância, a nível de graduação e pós-graduação. Legal. Bom, professor, quantas pessoas estudam ao todo aí nesses 4 campos? Veja, hoje nós temos cerca de 17.500 alunos nos 4 campi, em todos os níveis, da educação básica à pós-graduação. A gente sabe que aqui o NASP Campus São Paulo, ele completou 100 anos, né, de existência e estamos em anos de festas, né? Qual que é o sentimento que lhe vem à mente quando a gente fala de 100 anos de história dessa instituição? Pelos documentos que nós temos acesso daqueles tempos, daqueles primórdios, e acompanhando a trajetória da instituição, ela em momento algum abandonou o seu compromisso missionário. Isto traz um sentimento de gratificação muito grande. Eu achei interessante esse ponto, o compromisso missionário que essa instituição tem. Na sua opinião, professor, qual que é o maior legado que o NASP deixa na vida de cada aluno que passa por aqui, ou até mesmo funcionário, né? O colégio não é feito apenas pelos alunos. Sim, é verdade. Eu creio que, de fato, o maior legado que a instituição deixa é a formação de jovens comprometidos com o serviço a Deus e o serviço à humanidade. Este é o grande objetivo da instituição. A instituição não prepara os alunos para a própria instituição, ela os prepara para o serviço, para o mundo. E o serviço a Deus e o serviço à humanidade, dando cumprimento também à proposta missionária da instituição. Professor, agora eu gostaria de saber 2 pontos da história do NASP. O primeiro deles, o momento mais difícil dessa história, de tudo que aconteceu aqui, e o outro, um momento de vitória, de alegria, que você lembra assim com muita gratidão e muita felicidade. Eu acompanhei mais recentemente, quando a instituição teve o seu momento de definição em relação ao futuro, quando foi desapropriada a maior parte da fazenda do Campo São Paulo. Este foi um momento de muita tensão, de muita expectativa e até mesmo de muitos debates acalorados em relação ao que viria a acontecer no futuro. Afinal, havia muita gente que havia se estabelecido aqui, havia um projeto para essa instituição, agora ela tem uma grande área desapropriada para a construção de conjuntos habitacionais. Foi um momento tenso, delicado e um momento em que certamente induziu a comunidade a buscar a sabedoria e a orientação de Deus para conduzir o destino da instituição juntamente com a administração da igreja em relação ao seu futuro. Um momento de glória,
Eu diria que 1999 foi um ano de glória. Foi o ano em que nós deixamos de ser um conjunto de faculdades isoladas e fomos reconhecidos através de um decreto presidencial como Centro Universitário Adventista de São Paulo. Essa mudança de status, ela foi o reconhecimento do processo de maturidade da instituição. E ele trouxe um enorme entusiasmo, uma grande alegria para toda a comunidade acadêmica, estudantes, docentes e servidores. Que legal, que bacana. Professor, eu acredito que esse foi apenas um dos momentos de muitas vitórias que já aconteceram aí em todo esse período, toda essa história do NASP. E é muito gostoso a gente poder conhecer um pouquinho disso, né? Às vezes a gente está longe e não consegue ver de perto o que acontece aqui, e a gente pode ter esse momento aqui com o professor. Muito obrigada. Foi um prazer, uma enorme alegria. Tá certo. Guilherme, nós voltamos com você aí no estúdio. Obrigado, Jenny. E que história interessante, 100 anos de UNASP Campus São Paulo, e a gente percebe pelo histórico que a instituição tem se preocupado em marcar vidas, em deixar um legado. Agora, e você? O que tem feito com o seu tempo? Como tem aproveitado as oportunidades que a vida te dá de abençoar a vida de outras pessoas e de deixar um legado, uma marca? É isso que você descobre e reflete um pouquinho na mensagem do pastor Marco Bueno. Existem coisas que podem ser negociadas, como um contrato de aluguel, período de férias, a compra de uma casa. Agora, existem outras coisas que não dá para ser negociadas. Entre elas, talvez esteja o tempo. Existe uma ilustração que nos ajuda a entender bem o que é o tempo na vida de alguém. É como se no início da sua vida você recebesse uma folha de papel em branco. E nessa folha você fosse colocar tudo aquilo que você estivesse vivendo. Se você fosse desenhar, por exemplo, ou você fosse pintar, por exemplo, uma paisagem, você poderia usar a estratégia que deseja. Poderia usar as cores fortes da impulsividade, ou quem sabe tons mais pastéis, como por exemplo da paciência, o colorido da alegria. Todos nós recebemos essa folha e todos nós temos que desenhar nela alguma coisa. Você, eu, até o próprio Jesus recebeu essa folha e deixou um quadro bonito. O resultado desse quadro pintado, no final das nossas vidas, nós podemos dar um nome, o nome de legado. Legado é aquilo que você deixa para contemplação depois que você foi embora. É o seu rastro, é a sua marca. Que tipo de legado você está deixando? Jesus parece que tinha muito claro a ideia que o seu legado precisava ser grande, precisava ser um legado que transformaria vidas. Era a base do cristianismo. Era o seu exemplo que falaria mais alto. Era o seu legado. Veja o que nós temos na palavra de Deus. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Quando nós olhamos para o quadro pintado pelo velho IAE, hoje o NASP, vimos várias pinceladas diferentes. Algumas marcam momentos de crise, dificuldades, superando dificuldades, lutas financeiras, tendo que crescer e não sabendo como. Nós vemos pinceladas de alegria, lágrimas de alunos que corriam pelos seus olhos, que enchiam a sua face de alegria e de felicidade por terem terminado mais um curso aqui. Mas quando eu olho para todo esse quadro, o que mais me chama a atenção é o legado que essa instituição deixou para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Grandes homens saíram daqui. Muitos homens que se tornaram expoentes na igreja, grandes líderes no Brasil e no mundo inteiro. Que grande legado! É evidente que o NASP tem cumprido o seu papel na história desse mundo. Tem deixado um legado maravilhoso, um quadro bem pintado, cheio de detalhes, que na verdade é um testemunho de uma instituição que cresceu e viveu e vive para a glória de Deus. Várias pessoas que passaram por aqui estudando ou trabalhando foram para outros lugares e levaram um pouco daquilo que aprenderam, um pouco da história, do legado do NASP. Que tipo de legado você tem deixado? Qual é o tipo de marca que você tem deixado na vida dos seus familiares, amigos, vizinhos? Só uma coisa não pode acontecer. Às vezes nós nos
reprimimos e achamos que não somos dignos de testemunhar de Jesus, de trabalhar de Jesus, de deixar um legado na vida das pessoas. Ou às vezes até por falha humana acabamos deixando um legado negativo. Se isso estava acontecendo até agora, é hora de pegar o pincel, os lápis e começar a redesenhar essa folha que Deus deixou com você, esse presente que Deus deixou por você. Só uma coisa não pode acontecer. Você não pode passar pela história desse mundo simplesmente sem rumo, sem sentido, sem deixar um legado positivo. Porque se isso acontecer, é como se você nunca tivesse passado aqui. Pense nisso. E mais uma vez a gente encerra por aqui um capítulo do nosso encontro marcado. E não se esqueça, sexta-feira que vem, na próxima semana, nosso encontro já está marcado, tá bom? E amanhã, o dia santo, dia sagrado, sábado, a gente se encontra na igreja com o espírito renovado para recarregar as nossas baterias e nos prepararmos, acima de tudo, para a volta de Jesus. Feliz sábado!